Boa noite a todos os irmãos e irmãs que, reunidos conosco nesta noite em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós damos as boas-vindas para que nesses minutos que estaremos juntos possamos irradiar não só para nossos lares, mas para todos os lugares, a mensagem de Jesus. Vamos ler do livro Chico Xavier, Fonte de Paz, por Espíritos Diversos. Escolhemos a mensagem 14, que tem por título Lei Mosaica. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Termute, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo sob a inspiração da vida maior, cujas determinações são, até hoje, a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença do Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbólica apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está repleta de lendas compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às multidões os ensinamentos, somente conseguido à custa de longa e penosa irradiação, com a síntese luminosa de grandes verdades da vida imortal. Emmanuel. Então, nós temos aqui, nesta mensagem, este item interessante. Tudo que nós procurarmos praticar vai ser sempre à custa de longa e penosa iniciação. E é nessa iniciação que vamos dando os primeiros passos. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, continuando o nosso culto, nós vamos ler um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem estiver com o Evangelho em casa, acompanhando, é o capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E eu vou ler o item é fazer o bem sem ostentação. Vou ler o item 1 e depois eu vou ler o item 3. Então vamos lá. O senhor achou? Fazer o bem sem ostentação. Aí começa com uma passagem evangélica do Evangelho de São Mateus. Então vamos lá. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário,
não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Agora eu vou para o item 3. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz. Então nós vamos parar aqui. É muito interessante, né, este capítulo que caiu para nós hoje. Fazer o bem sem ostentação. Aí a gente fica pensando assim, mas que mal que há em falar algo que tenha sido feito de bom? Qual será o problema, né? Aí a gente pensa assim, mas por que será que Jesus se preocupou em dar essa recomendação para nós? Bem, como nós sabemos, a lei de Deus é perfeita. E sendo perfeita, essa recomendação é a melhor para todos nós. É uma recomendação divina, né? Jesus, quando esteve aqui, ele trouxe todos os ensinamentos de Deus para nós. Então, assim, vamos pensar agora como é que nós aqui, né? Como é que nós aqui na Terra nós costumamos fazer? É bem difícil ainda conseguirmos fazer algo de bom para alguém sem que a gente, em segredo, né? Isso é um teste até, um exercício que nós devemos começar a fazer. Qualquer coisa que façamos para alguém, seja alguém muito próximo, seja alguém distante, a gente tentar fazer o exercício de não contar a ninguém. Esse nosso gesto ficará entre mim e Deus. Então, ele fala aqui, né? Porque Deus é que vê o que se passa em segredo. Mas, infelizmente, ainda, né? Nós temos esse hábito de divulgarmos, né? De publicarmos algo que a gente faça. Aí tem pessoas dizendo, mas tem mal nisso? Depende, porque nós somos julgados pela nossa intenção. Isso aqui, isso que foi trazido para nós é a recomendação verdadeira, a recomendação correta. Então estão dizendo o quê? Faça o bem sem ostentar, sem divulgar. E também está dentro daquela outra ideia, dar sem esperar retribuição. Porque muitas vezes, né, nós temos alguma atitude esperando lá na frente que aquela pessoa que recebeu o benefício retribua. E às vezes isso não vai acontecer. Mas se a pessoa pode ser nosso filho, um irmão, um primo, o pai, a mãe. Eu até quando estava
já li sobre esse assunto, eles falam muito que, às vezes, né, nós, na condição de pais e mães, podemos cometer esse erro. Porque, às vezes, a gente cumpre com o dever para com os filhos, esperando a retribuição. E aí, quando isso não ocorre, o que a gente fala? Fiz tanto por esse filho, ele foi o que deu mais trabalho, esse filho era doente, se ele hoje está assim, está melhor, ele tem que agradecer a mim, né? Porque eu levava, eu ia para os tratamentos, eu isso, eu aí, né? E estão falando que aqui o que a gente aprende na doutrina, né, de Jesus? Dar sem esperar retribuição. Então, o que nós fizermos por um filho é um dever. Se ele reconhecer e for grato, que bom. Mas é que bom para ele. Não é para nós, que bom para ele. Porque aqui também no próprio Evangelho eles falam sobre a ingratidão, né? Mas, voltando aqui ao nosso tema de hoje, muitas vezes eles falam o que para nós? Que quando a gente faz o bem com o objetivo, né, de sermos reconhecidos, nós já recebemos a recompensa. Isto é, né, já seremos, irão falar sobre a nossa atitude. Então, se era isso que a gente queria, a gente já recebeu. Mas nós não recebemos, então, a verdadeira recompensa. Né? O senhor quer falar alguma coisa? Aqui no item 3, que a nossa irmã da Júlia comentou e leu uma parte, olha o que diz aqui no início. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas do mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens, esperar a aprovação de Deus. Nessa parte, aqui o que é que nós percebemos? Para nós termos uma superioridade moral, dentro do que diz a mensagem, é um trabalho, como lemos no outro, aqui na mensagem, é um trabalho de renúncia a nós. O combate em nós do egoísmo, não é? Da vaidade, e perceber que se nós traçamos um caminho para seguir o nosso guia e modelo que é Jesus, temos que caminhar segundo os seus ensinamentos. Sabemos que muitas vezes é difícil. Difícil é uma coisa, mas se nós não tentarmos superar os obstáculos que nós criamos, porque as mensagens e os ensinamentos de Jesus sempre foram e serão de uma forma simples. A dificuldade não está no que nós acabamos de ler, está em nós. Não é? E a humanidade hoje precisa, mais do que nunca, do Evangelho do nosso Mestre, para que possamos retirar deste planeta, não é, o ódio, a vingança, a destruição, as guerras, e implantarmos nessa questão de um novo amor, não sabendo que a mão esquerda sabe o que a mão direita faz, é um trabalho até para a nossa humildade, que não adianta eu fazer, digamos assim, uma ajuda ao outro e sair comentando com todo mundo. E ficar aguardando sempre do outro um retorno.
E quando isso às vezes não nos vem, a primeira coisa que nós podemos falar é: puxa, ajudei tanto tal pessoa e ela me retribuiu com gratidão. Então, esse é o trabalho, este é o rumo que nós temos que traçar dentro do que a nossa irmã Ana Júlia escolheu o tema e comentou. E também, eu até repetindo aí as suas palavras, muito interessante essa parte aqui, né? Renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens. Na verdade, quando houve essa recomendação, né, trazida por Jesus, é para exercitarmos a humildade, porque isso é uma característica de quem é humilde. Renunciar a essa questão de que as pessoas saibam que foi você quem fez aquilo. Isso é um exercício. Mas se eu não exercito isso, né, se sempre, na verdade, eu quero sim que meu nome apareça naquilo que eu fiz, eu não vou estar caminhando na direção correta. Nós sabemos, muitas pessoas até falam assim: mas é até bom quando divulgam porque incentiva outros a imitarem. Sim, mas isso não pode acontecer sempre e depende da situação. E como falo, somos julgados pela nossa intenção. Então, se é um artista, se é alguém famoso que já tem uma vida pública, é um pouco diferente de nós. Sairmos, né, nós, pessoas simples, sairmos por aí divulgando, falando para todo mundo algo que nós fizemos. É diferente, né? Realmente, um artista, quando, né, faz algo de bom, né, ajuda um grupo, realmente vai ser um grande incentivo para outras pessoas. Mas não é ainda o nosso caso. Agora, isso é um exercício, nós temos que começar a praticar isso, resistirmos à tentação de que saibam, né, que fomos nós quem fizemos aquilo de bom. E também eu me lembrei de um caso, como um colega contou, ele fez uma ajuda a uma família, e a família depois acreditou que uma outra pessoa que tinha feito aquele benefício. E ele disse que resistiu muito em não falar: não, mas não foi fulano, fui eu. E ele falou assim: nossa, aí que eu vi aonde eu ainda estava. Porque ele falou que estava ficando muito incomodado pelo fato daquele grupo acreditar que tivesse sido outra pessoa. Aquilo estava difícil de passar por ele, de digerir aquilo. Então é por isso que nós falamos, tudo é um exercício. A humildade, ela é uma virtude que tem que ser muito bem exercitada. E a gente tem que começar. E esse começo é através daqui dessa primeira recomendação. Bem, nós estamos chegando ao término do nosso culto do Evangelho no Lar. Nós vamos fazer aqui a nossa prece final, vamos pedir pelas nossas águas. Então, quem puder, que coloque seu copo com água, a jarra com água, garrafas, tá? Para que a espiritualidade superior possa depositar a medicação de que necessitamos. Então, vamos à nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos muito pela oportunidade desse encontro no lar. Que o Senhor abençoe a todas as casas, aos nossos vizinhos, as casas dos nossos amigos, as residências, até daqueles que não gostam de nós. Senhor Jesus, pedimos que os lares possam encontrar a paz e a serenidade que o Senhor tanto falou para nós. Querido amigo, pedimos que benfeitores espirituais possam fluidificar as nossas águas, colocar o alimento necessário para a nossa melhora. E que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos beber a nossa água. Aqui, seu Ronaldo, nossa aguinha
do nosso querido culto.